Então, vamos começar. Eu gostaria de te pedir para tu que se apresente, por favor. Bom, meu nome é Fábio Monteiro de Barros, eu sou natural do Rio de Janeiro, então você vai sentir meu chiado em muitos momentos. E hoje eu moro em Teutônia, aqui no Rio Grande do Sul. Então, Fábio, eu queria saber de onde é que veio a ideia de se tornar um médico veterinário. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, mas meu pai é mineiro, né? Como grande parte do Brasil, a miscigenação está na família. E meu pai de Minas Gerais tinha meu avô, pai dele, que era um cara que era bem de campo, né? Vivia bem no campo e tal. Eu sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro, a cidade eminentemente urbana, e ia sempre, pode ser pelo menos uma vez por mês, a gente ia para casa desse meu avô, que era em Minas, uma cidade chamada Leopoldina, onde ele tinha uma fazenda. Ele tinha um sítiozinho, não chegava a ser uma fazenda, e ele tratava muito de gado, né? Ele sempre tinha gado bovino. E a partir dali eu comecei a demonstrar o interesse com isso, né? Então eu, na verdade, entrei para a faculdade de veterinária. Eu sou formado no Rio de Janeiro também, na Universidade Federal Fluminense, para trabalhar com grandes animais, para trabalhar com bovinos. Porém, durante a faculdade, eu meio que me desencontrei com a área de grandes animais, de bovinos, e fui para outra área da veterinária. Interessante. E tu trabalha onde hoje em dia? Tu tá trabalhando aí, perto ou em algum outro lugar? Na verdade, eu trabalho para o Estado, né? Eu sou fiscal estadual agropecuário médico veterinário, responsável pela Inspetoria de Defesa Agropecuária aqui de Teutônia, né? Até abril desse ano, eu estava responsável pela Inspetoria de Ibiraiaras, perto de Lagoa Vermelha, e de remoção para cá, para poder ficar um pouco mais próximo de Porto Alegre, para ficar mais próximo da minha família e da minha esposa, né? Que também é carioca, também lá de Niterói. E hoje a gente desenvolve essa atividade aqui em Teutônia, essa parte de defesa agropecuária animal e inspeção de alimentos, né, dentro de estabelecimentos voltados à produção de alimentos, basicamente de produtos de origem animal. E no caso, teve algum conteúdo ou, vamos se dizer, alguma especialização durante a faculdade que tu gostou mais e que tu gostou menos? A faculdade veterinária é uma faculdade que abre muitas áreas de trabalho, né? Hoje, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, são reconhecidas 88 áreas de trabalho diferentes para o médico veterinário. Obviamente que a faculdade não consegue englobar isso tudo, né? Ela vai trabalhar com algumas grandes áreas, dependendo inclusive da faculdade onde você estiver, ela vai dar enfoque às vezes em área de pequenos ou área de grandes ou até mesmo nessa área. Então, durante a minha faculdade, né, uma das áreas que eu não curtia muito, pode-se dizer, é quase uma das áreas que eu trabalho hoje, né? O médico veterinário, ele tem competência para trabalhar com vigilância sanitária, né? A gente até vê nessa questão da pandemia, grandes institutos pelo mundo afora são dirigidos por médicos veterinários. Então, essa área de saúde pública, durante a faculdade, não era uma área que me chamava muita atenção, não era uma cadeira, como a gente diz, que me chamava atenção, né? Como eu falei, eu entrei na faculdade muito focado para trabalhar com bovinos, e aí, por outros motivos, dentro da própria faculdade, eu já me desinteressei e comecei a me interessar muito pela área de inspeção de alimentos, que é uma área privativa do médico veterinário, que pouca gente tem noção disso, que é uma área onde o médico veterinário é quem tem a importância, né? Que é o cara que está dentro do frigorífico e diz se aquele bovino, por exemplo, ou se aquela ave, aquele suíno está apto a ser consumido pelo humano ou não. Então, para resumir a tua pergunta, né, a área dentro da veterinária na faculdade que eu não gostava é essa área de saúde pública, que trabalha muito com epidemiologia, é uma área que tem cálculo, né? Então,
o médico veterinário, a gente brinca mesmo, né, que o veterinário não gosta de fazer conta, né? E essa área na saúde pública tem bastante disso, né? Essa parte de epidemiologia. E a área da veterinária que eu gosto é uma área que eu tive a oportunidade de trabalhar bastante, hoje já trabalho bem menos, que é essa parte de inspeção em frigorífico mesmo, né, dentro de indústria. E no caso, tem alguma especialidade, alguma especialização que tu gostaria de estudar mais pra frente que tu não conseguiu estudar antes? Eu já sou mestre, né? Eu tenho Sim. mestrado, eu sou mestre em inspeção de alimentos mesmo, né? Logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de entrar no mestrado na própria universidade que eu me formei lá em Niterói. E eu sou mestre em inspeção de alimentos, né? Hoje eu faço uma especialização em diagnóstico por imagem de pequenos animais, né? Mais voltado para cão e gato, basicamente. A gente tem alguns pets não convencionais, né? Que é aves, papagaios, a jabuti, porquinho da Índia, né? Que são animais exóticos que a gente chama. Mas eu tenho pensado, às vezes, em fazer uma especialização mais voltada para clínica médica e cirúrgica veterinária, né? Que é, digamos assim, a área clássica do médico veterinário, né? Sim. Como servidor público do Estado, às vezes eu me sinto muito engessado, né? E um pouco até fora da veterinária em si, né? Essa veterinária clássica de atender bicho mesmo, né? E às vezes eu fico tentando, será que não é legal ter um pouco mais dessa vivência mesmo de clínica, de atender bichinho, né? Como a grande maioria pensa, né? Sim. E para ti, esses horários no teu trabalho são muito corridos? Eles influenciam alguma coisa no teu dia a dia? Alguma coisa do tipo? Eu trabalho em horário comercial, né? De 7h30 aqui em Teutônia, né? De 7h30 a 11h30 e depois de 1h30 às 5h30, de segunda a sexta. Entretanto, a gente tem algumas demandas que forçam a gente a trabalhar sábado, domingos e feriados, principalmente na questão mais de fiscalização de trânsito ou em ações especiais que muitas vezes são coordenadas pelo Ministério Público, mas onde nós somos chamados. Talvez tu já tenha visto algumas notícias aí sobre a Operação Alimento Seguro, as operações que o próprio Ministério Público comanda, e isso acontece sob demanda, né? Então, na verdade, o horário mesmo regular é esse, é durante a semana, final de semana são esporádicas, e não chega a me atrapalhar, não. A gente tem um horário bem regular, a gente consegue ter horários para atividades de lazer, físicas também, né? Como servidor público é mais tranquilo, mas eu sei de colegas que são da iniciativa privada que sim, né? Os colegas trabalham 12, 13, 15 horas direto, tem serviços de plantão que é mais difícil, né? Mas para mim o meu serviço hoje é bem tranquilo. Coisa boa. E o que que tu diria? Qual que foi o teu maior desafio na tua profissão até hoje? O maior desafio que eu tive como veterinário hoje foi, em virtude do trabalho como servidor público do Estado, de ter sido ameaçado, né? Fui ameaçado de morte dentro de um frigorífico, porque a gente, quando está lá dentro, a gente tem que cumprir a legislação, né? Como servidor público, você tem que fazer o que a lei te diz para fazer, diferente do particular aqui fora, que você pode fazer tudo que a lei te permita, né? Tudo que a lei não diga contra, né? Então, eu tenho que cumprir certas atividades dentro da planta frigorífica que muitas vezes desagrada os proprietários desses frigoríficos, porque é poderio econômico, né? Você acaba lidando com isso. E o maior desafio foi esse, né? Ao meu entendimento, né? De que a minha vida foi colocada em xeque, né? Não foi garantido mais a minha consistência física dentro do estabelecimento. E a partir dali, é claro, né? Eu tomei todas as ações necessárias para me afastar desse local. Foi acionado a questão de polícia, né? Porque se tornou uma ameaça não contra o Fábio, pessoa física, isso se torna uma ameaça contra o Estado do Rio Grande do Sul, no caso, né? Uma vez que eu estou ali dentro como servidor do Rio Grande do Sul, é como se ele estivesse ameaçando o Estado, né? Então, mas, de qualquer forma, a gente fica um pouco entristecido, né?
porque, como eu disse, a gente está ali dentro para garantir que aquele alimento é seguro para qualquer um, seja uma criança, seja um idoso, seja uma pessoa imunossuprimida, né? E a gente bate de frente com esse interesse econômico, muitas vezes, onde a pessoa não está preocupada com isso. A pessoa está preocupada em produzir e vender, não se importando com a qualidade daquele produto, né? Com a segurança alimentar, principalmente, né? Sim. E por causa disso, já te veio à cabeça alguma vez em desistir dessa profissão? Olha, assim que aconteceu o fato, eu vou te dizer que sim, né? Tive que solicitar atendimento psicológico e psiquiátrico, me afastei das atividades durante quase 2 meses. Cheguei a pensar, assim, em desistir dessa área da veterinária, né, que é como eu falei, né, foi uma área que eu me preparei dentro da faculdade para isso, né. Mas é claro, dentro da faculdade você não tem contato com isso, né, você tem contato com as coisas boas, digamos assim. E cheguei a pensar em parar, em me afastar de vez do serviço e tentar trabalhar com outras coisas, né, até pensar em sair do país no momento eu pensei, mas a gente reflete, a gente pensa em tudo que a gente construiu, em tudo que a gente batalhou, confia também nos órgãos públicos na medida do possível, toma algumas atitudes, né? Então, durante o período que eu estava nesse local, eu evitava sair na rua, né? Ficava mais dentro da inspetoria, dentro do escritório, porque o bom é que eu não morava na mesma cidade que eu trabalhava, né? Eu me deslocava, ia de uma cidade para outra. E aí, quando chegava na cidade, já ficava dentro do escritório e não saía, só saía na hora que terminava o expediente e voltava para a cidade onde eu morava. Mas sim, infelizmente eu acabei pensando em desistir da veterinária, mas a veterinária foi mais forte do que eu e eu continuei. Coisa boa isso, né? Ainda bem. E eu queria saber, qual que foi, vamos se dizer, não seria procedimento, alguma coisa que já te deixou bastante surpreendente na veterinária em si, algum. Acho que seria algum procedimento que tu já fez, alguma coisa do tipo que tu mais gostou durante o teu trabalho. Olha, a gente fica muito feliz quando a gente é reconhecido, né? Eu acho que qualquer pessoa, quando está desenvolvendo um bom trabalho, até tu mesmo, né, numa questão de trabalho de escola, e você se esforçou e alguém chega para você e fala, pá, ó, teu serviço foi muito legal, teu trabalho está muito maneiro. Então eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma atividade em outro município, né, fora da minha área de atuação, fora do meu local de atuação, digamos assim, né, como médico veterinário do estado, e orientando o produtor, né, de estabelecimento, de frigorífico. Eu já tinha sofrido a ameaça e estava orientando a pessoa, falando, ó, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado, tu vai melhorar a qualidade do seu serviço e tal, não sei o quê. E o cara interessado, o cara estava prestando atenção e tal. E terminei a atividade ali, a gente foi embora tal, e acho que, se eu não me engano, foi uns 6, 7 meses depois, eu retornei nesse mesmo local e o proprietário dizendo, pá, ó, as paradas que tu me falou, as orientações que tu deu, eu consegui implementar algumas delas, não implementei todas, e realmente, né, tem uma melhoria muito grande e tal. A gente percebe que o produto ficou diferenciado e tal. Então isso dá, né? Isso dá uma satisfação, né? Isso você fica feliz de ver que seu trabalho impactou de forma positiva em alguém, né? Isso voltado para minha área hoje, mas algo que acho que todo mundo que trabalha com saúde humana ou veterinária vai dizer, né, que uma das coisas mais legais da veterinária é parto, né? Quando pare, quando os animais parem. Então eu lembro que eu ainda não era veterinário formado, eu estava na faculdade e eu auxiliei o parto da minha cadela, que eu tinha na casa dos meus pais, né? Eu e ela só. E eu fui auxiliando, botando os cachorrinhos para fora e orientando a mamada e cuidando, né? Já tinha estudado isso na faculdade e é uma coisa linda, né? E depois você vai acompanhando, né? Acompanha parto de vaca também a campo, até anteontem estava numa atividade aqui do serviço que não tem nada a ver, né? A gente não vai com esse intuito, e a gente auxiliou no parto de uma vaca que na propriedade estava com distocia, tinha eu e mais 2 colegas veterinários,
e a gente deu uma ajudada lá na vaca, porque o terneiro era meio grande para a vaca, ficou meio entalado, aí a gente teve que ajudar ele a sair, e é um momento bem legal, é bem interessante, né? A gente fica feliz, né? O nascimento de um novo ser e você participou, né? Você fez diferença ali. É uma coisa bem interessante, porque eu ajudei já a minha pug aqui em casa, no parto dela também. E daí, eu É, senti um pouquinho de nojo no início, mas foi incrível o momento. eu vou te dizer Incrível. assim, ó, na faculdade, você optar pela veterinária, né? Na faculdade, você, nos primeiros períodos que vai ter anatomia, vai ficar um meio assim, as primeiras aulas, as 2, 3 primeiras aulas, tu vai assim, e depois, quando você tiver igual a mim, né? Quando você já está no terceiro período, quarto período, vendo aquilo, você já entra no anatômico comendo, né? Então você já não. Você respeita, obviamente, você tem que respeitar, não, Sim, não é ser desrespeitoso, mas você já não tem mais aquele nojo, né? E você entende que aquilo ali é um fluido natural, né? Aquilo ali é comum, a gente na veterinária tem alguns procedimentos que o pessoal de humanas acha nojento, por exemplo, o toque retal em vaca, né? Você sim. calça uma luva que vem até o seu ombro e precisa fazer o toque, né? Você entrar pelo ânus da vaca para poder conseguir manipular a região de útero, fazer exame mesmo, né? Coletas de exame. Então, são fluidos naturais, né? Você vai ter cuidado para você não se infectar, porque a gente sabe que tem muitas doenças que são transmitidas por esses fluidos. E na veterinária, algumas doenças que são até fatais, né? Você tem o caso da raiva, por exemplo, que é uma das poucas doenças que é virtualmente 100% letal. Então, se você tiver contato com o vírus e não tiver protegido, você vai virar óbito. Mas se torna comum, né? É Sim. normal. É, pior que é. E pode me citar algumas vantagens e desvantagens da profissão, que no meio a gente já ouviu algumas, mas algumas mais em específico? O veterinário é a questão dessa satisfação que você tem, né, em cuidar de um ser. E é uma arte, né, ser veterinário, porque você para pensar, o animal ele não fala, ele não diz o que ele está sentindo, simplesmente você, através da semiologia, né, que é a arte do diagnóstico, você descobre o que aquele animal tem. Obviamente que hoje em dia é mais fácil, entre aspas, porque você tem exames diagnósticos, você tem ultrassom, você tem raio-x, você tem os exames de laboratório, mas a clínica é preponderante, né, que é a investigação, você auscultar o animal, você olhar o animal, você tocar o animal para sentir ao toque mesmo. E isso é muito prazeroso, né, quando você cura um animal. Quando você pega aquele animal, você descobre o que ele tem e você traz ele para o normal novamente, né? Essa questão de auxiliar em parto, né? E até que auxiliar um parto de uma pug não é nada fácil, né? Porque a gente chama de animal braquicefálico, né? Que são esses animais meio cabeçudos, né? É um parto complicado, não é sempre que ela tem parto natural, muitas vezes tu tem que levar para cesárea, né? Se eu não me engano é bulldog que não nasce de parto normal, tem que ser cesárea porque o filhote não consegue passar no canal vaginal. Ah, eu acho que essa questão também, né, aí do meu trabalho, né, de você saber que a gente está cuidando do rebanho, mais especificamente no meu caso do Rio Grande do Sul, para evitar a entrada de doenças, né, que podem levar a perdas econômicas incalculáveis. A gente agora, há pouco tempo, conseguiu finalmente se livrar da vacina da febre aftosa aqui no estado, que era uma coisa que custava muito para o pro produtor gaúcho, e isso te dá satisfação, né? E as desvantagens é que, pelo que a gente conversa, principalmente por eu não ser clínico, com os colegas da clínica, é a estafa, né? Que é um trabalho muito estafante, é um trabalho que, infelizmente, a gente lida com morte, por mais que sejam bichinhos, né? As pessoas, mas é animal, você não pode comparar um animal com o ser humano, mas aquele animal é querido de alguém, né? Alguém dá muito valor àquele bicho e muitas vezes a gente lida com animais que chegaram atropelados nas clínicas e, infelizmente, não tem muito o que fazer
a gente é obrigado a eutanasiar esse animal porque ele não vai conseguir sobreviver durante mais tempo, então você abrevia o sofrimento dele. Muitas vezes falta de reconhecimento, né, tanto financeiro quanto emocional mesmo, né, de reconhecer o quanto você lutou. Eu brinco porque minha esposa é médica, né, pediatra, e aí tem muita semelhança com a veterinária, né, porque criança também não diz o que está sentindo, onde está doendo. Eu brinco com ela que às vezes os meus pacientes mordem, né, o dela de vez em quando também. Então é bem semelhante, né? E eu brinco com ela, né, que durante a faculdade, na medicina, você estuda um animal, né, o ser humano. Agora, na veterinária, por baixo, a gente estuda 6 animais. Isso porque a gente fecha muito dentro dos animais domésticos, né? Se você for para os animais selvagens, aí já é um outro mundo completamente diferente. Se você pensar que a gente tem répteis, anfíbios, peixes, pouca gente sabe, médico veterinário é responsável por abelha também, inseto. Então, assim, e aí falta reconhecimento, né? A gente vê que falta reconhecimento. Então, uma das desvantagens também eu vejo é essa. É difícil, mas é gratificante. Tem muita coisa que na veterinária vale a pena, uh, é legal, né? Eu acho. É verdade. Eu tenho muita vontade de o que eu puder me especializar, eu quero poder me especializar em tudo. Porque para mim não é só um animal, eu gosto de todos, né? Minha vontade é de poder ajudar todos. É uma coisa que as pessoas acham, você faz veterinária porque você gosta de bicho. Não, eu faço veterinária também porque eu gosto de ser humano. Eu gosto de Verdade. ser humano, eu gosto de saber que a pessoa lá no asilo, aquele idoso, aquela criança está comendo um alimento de qualidade e o responsável fui eu. Desde lá da hora que aquele alimento, né, vamos botar assim, aquele bovino nasceu, até a hora que ele está sendo exposto na gôndola para venda, teve vários veterinários que ele passaram, né? Teve o cara lá do campo, teve o cara do frigorífico, teve o cara da vigilância sanitária. Então, a gente também tem que pensar, né? A medicina veterinária hoje, ela tem um conceito, já é difundido pelo mundo, de saúde única, porque o veterinário é o único profissional capacitado nas 3 áreas, né? Na saúde animal, na saúde ambiental e também na saúde humana, por causa da vigilância sanitária. Então, a gente consegue trabalhar nessas 3 áreas com certa facilidade, né? Por ter todo esse conhecimento que a gente consegue durante a faculdade. E é aquilo, né? Veterinária é estudar sempre, né? Poderia te mostrar aqui a quantidade de livro que a gente tem ali É. que usa na faculdade e depois você continua comprando porque as coisas se atualizam, cursos que a gente faz, né? É bem exigente, vamos dizer assim, uma profissão que exige bastante de você. E o que que tu diria para alguém que está procurando fazer medicina veterinária? O que que é necessário ter para quando está querendo ir para a faculdade? É, a gente brinca dentro da faculdade, né, que toda criança já quis ser veterinário, né? Verdade? Sempre, em qualquer momento, a criança vai chegar, vou cuidar de bichinho, vou ser veterinário. E só aquelas que são bem persistentes que chegam lá, né, e conseguem passar no vestibular, no caso de uma faculdade pública. As faculdades particulares também têm vestibular, mas são menos exigentes do que as públicas. Uh, mas também existem faculdades particulares com qualidade ótima, mas infelizmente também tem com qualidades questionáveis. Mas eu acho assim, é persistência, né? Persista, persiga seu sonho, porque veterinária tem muito disso, é muito sonho. Uh, aprenda a gostar de ser humano, porque não pense que eu vou entrar na veterinária para cuidar de bicho. Cara, vai ter um cara que você vai precisar lidar. Não interessa em qual área da veterinária. Se você for para clínica, você vai ter que lidar com o proprietário do animal. Se for para grandes animais, você vai ter que lidar com o fazendeiro lá, o dono do bicho. Se for para a indústria, você vai estar lidando com o trabalhador da indústria. Se for na vigilância sanitária, você vai estar lidando com o empresário de supermercado e outras coisas.
Então, assim, né, não acha que entrar na veterinária você só vai lidar com bicho. Eu só vou olhar para o bicho. Não, você vai lidar com o ser humano, você vai lidar muito com bicho, com certeza, né? Mas você vai lidar muito com o ser humano. E, sei lá, saber entender também que você não vai fazer tudo certo sempre, né? Você vai errar. E por mais que você faça tudo certo, você vai perder paciente. Isso vai acontecer. Seja exigente no que você faz, mas saiba que, apesar disso tudo, você não tem controle de tudo. A gente não tem controle sobre tudo, sobre os animais. Não é porque a gente fez o que o livro diz para fazer que vai salvar aquele animal. Infelizmente, pode ser a hora dele. Então, fazer com cuidado para evitar. Mas se acontecer, saber que você fez o seu melhor o tempo todo. Então tá. Muito obrigada por essa entrevista. Nada, a gente fica à disposição.